abrir nossas Bíblias, mais uma vez, na segunda epístola de João. Nós vamos ler hoje os versículos de 7 a 9. Os versículos 7 e 8 já foram expostos. E hoje nós vamos expor o versículo de número 9 apenas. Segunda João, versículos de 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Tu que és o Deus da palavra, Senhor, a palavra que nós lemos aqui é a Tua santa palavra, santíssima, perfeita, infalível, e nós confiamos em Ti e confiamos na Tua palavra. Mas para compreendê-la, Senhor, nós não podemos utilizar os meios naturais. Não adianta quanto eu tenha me preparado, quão eloquente seja a mensagem, não importa quão crentes sejam os meus irmãos até mesmo, se o Senhor não operar em nós, se o Teu Santo Espírito, por misericórdia e graça, não abrir o nosso entendimento e falar conosco, Deus, tudo isso será em vão. Então o que nós te pedimos? A Tua graça, que a Tua graça opere em nosso meio, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ilumine, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para compreender as coisas espirituais e que a Tua boa palavra venha encontrar no nosso coração um terreno fértil e que produza frutos de vida e de paz, a 100 por 1, tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 9, também na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vamos ver aqui o que cada uma dessas versões tem a nos ensinar e quer nos comunicar. Primeiro, na ACF que nós lemos, a natureza do engano praticado por aqueles falsos mestres, no versículo 7, os quais João chama de anticristos, é sugerida pelo uso desse termo prevarica. O que significa prevaricar? Prevaricar é faltar ao cumprimento do dever, é deixar de cumprir a obrigação. E o termo também sugere que isso é feito, esse prevaricar, ele é feito por interesse ou por má fé. Então, o que nós podemos compreender, o que a versão da ACF quer nos comunicar? Que existe uma doutrina de Cristo sobre a qual é o nosso dever permanecer e construir sobre ela. E quem assim não faz, está prevaricando, ou seja, é achado em falta. E a razão para isso é o interesse próprio ou a má fé. Se no versículo de número 8, João propôs ali um autoexame, quando ele nos diz, cada um cuide de si mesmo, cuidai de vós mesmos, aqui no versículo 9, ele está propondo o exame dos outros, mais especificamente o exame dos líderes religiosos. Então, os outros deveriam ser examinados com base na sua permanência na doutrina de Cristo. Então, mais uma vez aqui, nós percebemos que o método de identificação dos falsos mestres e dos verdadeiros mestres, ou dos falsos crentes e dos verdadeiros crentes, não diz respeito a nenhum tipo de supostos dons, nenhum tipo de poder miraculoso ou de misticismo. O método de identificação aqui é se eles permanecem na doutrina de Cristo. É a doutrina que eles professam e se eles perseveram nessa doutrina. O que significa, no contexto de João, doutrina de Cristo? Nós devemos entender aqui que João não estava dizendo, não estava falando a respeito daquilo que Cristo ensinou, mas sim das doutrinas sobre Cristo. As doutrinas a respeito da pessoa de Jesus, que aqueles falsos mestres, no versículo de número 7, tinham dito, que não era Deus encarnado. Lembra no versículo 7? João condena os enganadores e os anticristos, dizendo que eles alegavam que Cristo não havia encarnado. Eles eram gnósticos, não é?
Então, nós devemos entender que no contexto, João está dizendo a respeito da doutrina de Cristo, a doutrina a respeito da pessoa de Jesus. Porém, sem dúvidas, nós podemos expandir essa compreensão para tudo aquilo que Jesus ensinou, para toda a doutrina dos apóstolos, toda a palavra de Deus, e dizer que aquele que prevarica e não permanece na totalidade da palavra de Deus, esse não tem a Deus. Segundo João, então, essa é a marca do anticristo, ou dos anticristos. Nós vemos aí muita gente procurando a marca do anticristo, né? Qual será a marca do anticristo? É um chip assim, ou assado? Como ele vai aparecer para nós? E João está nos dizendo que a marca do anticristo, o selo do anticristo, é o engano e a falta da perseverança na doutrina de Cristo. Já a tradução Almeida Revista e Atualizada, a ARA, ela vai expressar de forma mais clara no que consiste a atitude dos falsos mestres. Ela vai falar menos da natureza do que eles fazem e mais do que consiste na prática a atitude deles. Olha o que a ARA nos diz. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que é ultrapassar? É ir em frente, deixando alguma coisa para trás. Não é isso que é ultrapassar? Se você pegar lá o Código Brasileiro de Trânsito, vai te dar as normas de como fazer uma ultrapassagem, não é? Dependendo da via, você pode ultrapassar ou não, você tem de fazer a seta e tudo mais. E quando você ultrapassa aquele veículo que está lá bem devagarinho na via, o que você faz? Você ultrapassa ele e fica esperando ele te seguir? Ou você ultrapassa e vai embora e deixa ele para trás? Então, ultrapassar sugere necessariamente que você está deixando algo para trás. E o que esses falsos mestres estavam deixando para trás e ultrapassando? A doutrina de Cristo. Então, significa que eles estavam indo além do que os apóstolos ensinaram. Eles abandonaram os rudimentos da fé, as bases da fé, e se encaminharam numa espécie de movimento inovador, uma espécie de movimento progressista, liberal. E João está dizendo que a fé, a doutrina, possuem limites. E esses limites foram ultrapassados por esses falsos mestres. O que, segundo João, demonstra que eles não têm a Deus. Mais uma vez, nós encontramos aqui, como é comum nas epístolas de João, o teste da verdade. João está dizendo que todos nós, principalmente os líderes religiosos, mas todos nós deveríamos ser submetidos ao teste da verdade. Se nós perseveramos dentro dos limites da sã doutrina, da doutrina de Cristo, nós fomos aprovados no teste. Mas se nós ultrapassamos os limites da doutrina de Cristo, nós estamos reprovados nesse teste que João propõe. E a história nos mostra, desde João no primeiro século, com o apóstolo ainda vivo, até os dias de hoje, se nós olharmos para a igreja no Brasil, que os falsos mestres não costumam se contentar em ficar dentro dos limites da palavra de Deus. Como que tendo coceira nos ouvidos, eles costumeiramente ultrapassam esses limites, sob o pretexto de serem modernos, de serem progressistas, sob o pretexto que a cultura dos nossos dias não é mais a mesma, é diferente, o mundo mudou, a sociedade mudou. Então eles propõem o quê? Atualizar as Escrituras. Eles propõem um aperfeiçoamento, uma adequação da fé. Quando, na verdade, o que eles querem, de fato, é ultrapassar os limites das Escrituras e submeter as Escrituras àquilo que eles querem, aos seus próprios interesses, às suas próprias agendas, sejam elas quais forem. Eles dizem palavras bonitas, não é? Eles dizem assim, vamos desenvolver o cristianismo. Olha como é sedutor e convidativo. Eles dizem assim, nós vamos expressar o cristianismo em termos novos e melhores. Nós, de fato, agora, através de alguma revelação, ou através da tecnologia, através do mundo moderno, nós descobrimos com maior autenticidade o que o cristianismo significa. Quando, na verdade, esse movimento supostamente de vanguarda é um abandono das Escrituras. É claro que há espaço para o progresso na teologia, na fé, no cristianismo. É claro que sim.
Há espaço para o progresso do pensamento. Há um espaço para desenvolvermos a teologia e o cristianismo, é claro que sim, mas como disse certo comentarista, Jesus Cristo deve ser a pedra de toque de todo pensamento. A mensagem da igreja é Cristo e Cristo crucificado. O que Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu pergunto a você, Paulo não tinha capacidade de exibir a sua sabedoria? Faltava formação acadêmica, filosófica e teológica a Paulo? É claro que não. Paulo muito provavelmente era mais culto, era mais inteligente do que a maior parte da sua audiência, daqueles que leriam a sua carta. Mas ele diz no versículo 2, ainda assim, com toda a minha capacidade, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da igreja é a paz, eles dizem, a paz. A igreja tem que se tornar relevante o suficiente na sociedade, a ponto de influenciar na paz mundial, de acabar com os conflitos. Os conflitos também entre nós, entre os homens, estabelecer a paz. A mensagem da igreja é a paz interior. Para você se sentir bem, se sentir amado, se sentir confortável. A mensagem da igreja é a paz. A mensagem da igreja não é a paz. A mensagem da igreja é Cristo. Na mensagem de Cristo, há uma mensagem de paz. Mas a mensagem da igreja é Cristo. Deus encarnando, morrendo pelos homens e ressuscitando ao terceiro dia. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é o amor. A igreja tem que amar mais, a igreja está amando muito pouco. No amor vale tudo. A igreja tem que incluir mais, ser mais inclusiva, porque a mensagem da igreja é o amor. Não, a mensagem da igreja não é o amor. A mensagem da igreja é Cristo. Na mensagem de Cristo, há a única mensagem de amor para os homens e para o mundo. A única mensagem, mas em Cristo. Nunca a parte de Cristo, nunca além nem aquém de Cristo. A mensagem da igreja é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Cristo é a pedra de toque de todo o pensamento. Quando essa ordem de prioridade é mudada, o que nós vemos é um evangelho deturpado. É um outro evangelho, como Paulo disse aos Gálatas, que na verdade não é outro, porque só existe um. E nós vemos os sermões sendo substituídos por mensagens de autoajuda. E nós vemos a igreja invariavelmente indo para um dos dois lados, ou para o liberalismo teológico, ou para o misticismo, o legalismo. Ou pode tudo em nome do amor, em nome da paz. E nós vamos adequar a igreja à sociedade. Uma mensagem progressista. A sociedade é outra. Ou então, através de revelações pessoais, visões. Não é? Homens que se dizem muito espirituais, muito diferentes dos demais, com um chamado único. Eles vão propor o quê? Uma espécie de misticismo. Sempre porque eles estão deixando Cristo como pedra de toque do pensamento. Eles estão abandonando os fundamentos da fé. Eles estão prevaricando, eles estão ultrapassando os limites daquele fundamento bem estabelecido pelos apóstolos, que é Cristo crucificado. Como bem disse Lutero, a razão é uma prostituta. E ele não estava dizendo isso no sentido de que nós devemos parar de raciocinar, não é? Não é uma crítica à razão. Acabei de dizer que Paulo aqui era culto, era completamente capaz em termos humanos e intelectuais. Mas ele está dizendo que a razão deve necessariamente se submeter à fé. Quando a razão não se submete à fé, quando o pensamento é desenvolvido a parte dos fundamentos da fé, a parte dos fundamentos de Cristo, ela se prostitui. Porque a razão deve necessariamente servir à fé, nunca ir além da fé. Na segunda parte do versículo 9, esse progressismo teológico, esse abandono dos fundamentos da fé, se relaciona com a perseverança dos santos. Você percebeu? Olha o que diz a segunda parte do versículo 9. Aquele que não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. O que é causa e consequência aqui? Qual é a causa e qual é a consequência? Esse é um teste que João está propondo. Aquele que não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então quem não permanece, não permaneceu por quê? Porque não tem a Deus.
Não permanecer na doutrina, não permanecer em Cristo, é consequência de não ter a Deus. Portanto, quem permanece, permanece por quê? Porque tem a Deus. Então, permanecer é consequência de ter o Pai e ter o Filho, e não o contrário. Permanecer é uma das palavras favoritas de João, tanto nas 3 cartas, quanto no evangelho que ele escreveu. E ela é usada para descrever a união vital entre os crentes e Cristo. A união necessária, na qual os crentes só têm vida se estão em Cristo, se permanecem em Cristo. Então, sempre que você lê permanecer nos escritos de João, você pode substituir por permanência na fé, por perseverança, por morar, por habitar, de modo firme e inabalável. João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 15, vou ler a partir do versículo 4. Em João 15 acontece um fenômeno interessante. Nos primeiros 11 versículos de João 15, do versículo 1 ao 11, nós encontramos a palavra permanecer sendo repetida 10 vezes. No espaço de apenas 11 versículos, Jesus está fazendo o seu discurso perto da sua morte e João está anotando esse discurso. Ele anota 10 vezes em 11 versículos a palavra permanecer. João 15, 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e secará. Você vê a relação vital entre os crentes. Então, aquele que permanece dá muito fruto. E o que não permanece é lançado fora e seca. Só a vida no crente, só a vitalidade, quando ele permanece em Cristo e na doutrina de Cristo. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Por fim, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você vê? Permanecer é a evidência de que a salvação ocorreu. O permanecer não é a causa motivadora da salvação, não é o fato gerador da salvação, pelo contrário, ele é o selo, ele é a mostra, ele é a evidência de que o crente, de fato, recebeu um novo coração. Ele é a evidência da salvação. O cristão que permanece, o cristão que persevera, ele de fato é o único crente legítimo, porque essa é a marca. Se a marca do anticristo, se a marca dos enganadores era ultrapassar a doutrina de Cristo, ir além da doutrina, a marca dos crentes verdadeiros é permanecer na doutrina. Essa é a evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Nós vamos falar da doutrina da perseverança dos santos. Há quem prefira o termo preservação dos santos, não é? Os dois podem ser usados. Quem prefere o termo preservação dos santos, o prefere porque fica demonstrado apenas pelo nome que o agente primário da perseverança é o próprio Deus. Então é ele preservando os santos. A despeito disso, eu prefiro perseverança dos santos. Porque, primeiro, a perseverança é uma palavra muito mais utilizada nas Escrituras. Diversas vezes nós vamos encontrar a Bíblia nos dizendo para perseverar e nos dizendo que os crentes perseveram. E segundo, porque vai nos mostrar que nós não somos agentes passivos nessa obra. É Deus que está operando primariamente, claro que sim. É Deus operando a perseverança em nós. Mas esse termo nos mostra que tem algo nos impulsionando, tem uma obra acontecendo em nós, de modo que nos faz perseverar. Então, vamos definir primeiro o que é perseverança. Perseverança é constância, insistência, persistência, em algum sentido, resiliência. Então se diz assim, no mundo das lutas, não é?
que o bom lutador, independente de qual seja o tipo de arte marcial, não é aquele que bate bem, não é aquele que sabe atacar bem. É aquele que tem o queixo duro, é aquele que não cai. É aquele que apanha, apanha, apanha e ele persevera. Ele permanece. Esse é o bom lutador. A despeito de ter de atacar, o bom lutador é aquele que no dia mau ele apanha, 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 mas ele aguenta firme. Ele permanece, ele persevera. Isso é perseverança. Se numa maratona, por exemplo, uma maratona tem 42 quilômetros, não é, de distância. É bastante tempo para correr, né? Só de falar eu já fiquei cansado. 42 quilômetros correndo. Se um atleta percorrer 40 quilômetros no primeiro lugar, com muita distância para os demais, ele é o primeiro, ele liderou 40 quilômetros, ele está muito bem. E ele parar. Ele parou no quilômetro 40, ou no quilômetro 41, ou na reta de chegada, mas não cruzou a linha de chegada. Eu posso dizer que ele perseverou? Eu posso dizer que ele permaneceu? Que ele foi persistente? Que ele insistiu? Eu não posso dizer que ele insistiu. Pelo contrário, ele desistiu. Percebe o que é perseverança? Compreende? Os mais velhos aqui, mais de 30. Vocês lembram na Olimpíada de 2004, a Olimpíada de Atenas, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi agarrado por um ex-padre irlandês? Quem lembra? Lembra disso? Ele era o líder, os mais novos não lembram, né? É um brasileiro que ele liderava a maratona nas Olimpíadas. Os que não lembram, procurem no YouTube. Essa história é incrível. E ele está correndo quando, de repente, um irlandês rompe o cordão de isolamento da corrida e segura ele, ele liderando a corrida. E é um sacrifício, passa ali algum tempo ele tentando se desvencilhar. Veja, ele está cansado, estava correndo tanto tempo, aquele cara fresquinho, rompe o cordão de isolamento e segura. O que o Vanderlei faz? Ele se desvencilha do cara e ele continua a corrida. E ele termina a prova em terceiro lugar. Ele não ganhou, mas ele fez questão de terminar a prova e ele ainda foi medalha de bronze. Então nós podemos dizer que ele o quê? Perseverou. Ele permaneceu. Mas se ele tivesse parado e dado uma desculpa, não, é porque de fato aquele camarada me segurou, me atrapalhou muito. É verdade, ele te atrapalhou. Mas você permaneceu ou você desistiu? A perseverança, ela sugere que você vai chegar ao fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que ali a nossa compreensão de salvação não é a salvação escatológica, né? Mateus 24. Mas ainda assim, o que nós podemos compreender? Que não existe perseverança pela metade. Não existe perseverar na metade do caminho. Perseverar é justamente ir até o fim, independente das circunstâncias, independente das barreiras, independente das dificuldades. Isso é perseverar. A perseverança necessariamente pressupõe os obstáculos. Porque se não houver dificuldades, nós não precisamos perseverar. Você precisa perseverar porque o caminho é longo, porque a estrada é dificultosa, tem obstáculos. O termo sugere em si a perseverança. Então, a doutrina está dizendo que esse ato de permanecer, ele é próprio, ele pertence a uma certa classe de pessoas. Que classe de pessoas é essa? Os santos. Quem são aqueles que permanecem? Quem são os que perseveram? São todos que perseveram? A doutrina está dizendo isso? A Bíblia está dizendo que são todos que perseveram? Aqueles que perseveram são os santos. Então, agora que nós já compreendemos o que é perseverança, vamos meditar um pouco no que são os santos, ou quem são os santos. Eu teria diversas formas para apresentar isso, mas eu vou escolher uma bem didática, bem simples, para nós meditarmos. Eu vou usar as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Vamos pensar quem são os santos, considerando que a perseverança dos santos é o último desses pontos. Então, aqueles que, apesar de estarem mortos nos seus delitos e pecados, foram eleitos antes da fundação do mundo para a vida eterna. Por esses, a quem o Pai elegeu antes da fundação do mundo, Cristo veio na plenitude dos tempos e morreu pelos seus pecados, expiou a sua culpa. Por esses, Cristo os redimiu. E no tempo da sua vida aqui na terra, o Espírito Santo os encontrou.
e derramou a graça de Deus, aplicou a esses que foram eleitos e por quem Cristo morreu, aplicou neles a obra de Cristo, a justiça de Cristo. Então eles agora são chamados de santos. Esses são os santos, aqueles que receberam a justiça de Cristo, a aplicação da obra de Cristo no tempo, através do chamado eficaz do Espírito Santo. E o que os santos fazem? Perseveram. Essa classe de homens necessariamente permanece. A perseverança é o único resultado possível para essa obra de salvação que foi idealizada, planejada e realizada pelo próprio Deus. Como diz Berkoff, perseverança é a contínua operação do Espírito Santo no crente. Uma obra que foi iniciada, tem prosseguimento e se completa. Então os crentes, de fato, eles continuam de pé. Não pelos seus méritos, não por aquilo que eles fazem, não porque eles são muito fortes em perseverar, mas porque há uma obra sendo realizada pelo próprio Deus continuamente neles. Então é próprio dos crentes perseverar, independente das circunstâncias. Isso é consolador, irmãos. Não sei para vocês, mas para mim é consolador. Saber que a manutenção da minha salvação não está nas minhas mãos, não depende de mim. Saber que eu posso descansar e confiar naquilo que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas, ainda que eu saiba que eu não sou um agente passivo da perseverança. Claro que não, eu sou responsável pelos meus atos. Mas por que eu estou perseverando? Porque eu estou sendo guiado, eu estou sendo conduzido, eu estou sendo fortalecido, impulsionado pelo poder triunfante do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele vence em nós os obstáculos. Esse é o poder do Espírito Santo em nós. E nós, por isso, podemos ter a segurança que uma ovelha tem no seu pastor. Um pastor que a leva para o aprisco na hora adequada. Um pastor que a leva para pastos verdes na hora adequada. Um pastor que a leva a águas tranquilas na hora de matar a sua sede. Nós confiamos na obra, no cuidado do nosso pastor, do nosso sumo pastor. E todo aquele que tiver um pensamento contrário e que relaciona a perseverança unicamente ao esforço próprio, dará glória a si mesmo pela sua salvação. Todo aquele que acha que persevera porque é muito forte, você é crente há muito tempo porque você é bom mesmo, você pensa num cara bacana, você é brabo. Todo aquele que relaciona a sua perseverança e por isso tem jactância sobre o outro, por isso se orgulha em relação àqueles que não perseveraram, àqueles que caíram. Todos aqueles que têm orgulho pela sua perseverança. Eu sou crente há muito tempo, você sabe com quem você está falando. Todos aqueles que se imaginam dessa maneira estão, em algum sentido, dando glória a si mesmo pela sua salvação, porque se a perseverança é a causa da salvação e não a consequência, e a perseverança depende de mim, eu estou dizendo que eu estou me salvando. Então o que muitos pensam, Jesus morreu por mim na cruz, ele providenciou tudo o que eu precisava para ser salvo, agora só me basta perseverar. É só eu aceitar Jesus e perseverar. Percebe? Quando a compreensão é justamente o contrário. A compreensão é aquela lógica da salvação, na qual você persevera justamente porque tem a Deus, é o que João disse. Aquele que não persevera na doutrina, não persevera por quê? Porque não tem a Deus. E aquele que permanece? João diz, no versículo 9, ele permanece porque tem tanto o Pai como o Filho. Então a doutrina da perseverança dos santos, ela também diz respeito a quem nós vamos dar a glória pela nossa salvação. A quem nós pretendemos glorificar pela nossa perseverança e pela nossa permanência. Se você vai dar glória a si mesmo pelo seu grande esforço, ou se você vai dar a glória a Deus, porque Ele te deu a graça necessária para chegar até aqui, perseverando, e porque você crê que Ele vai te dar a graça futura, a graça necessária para perseverar até o seu último suspiro. É Deus conservando os crentes. É Deus nos conservando no aprisco. É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então a perseverança não é a causa da salvação, ela é o selo. Ela é a marca do crente.
Quando você vê alguém perseverando, essa é a marca que ele carrega de que há uma obra contínua do Espírito Santo trabalhando nele. E é claro que a Bíblia e a doutrina admitem as nuances da vida. É claro que sim. Não significa, então, dizer que nós ignoramos a possibilidade de algumas pessoas se apaixonarem por certos aspectos da fé, por certos aspectos da doutrina, mas nunca de fato abraçaram o próprio Cristo. Nem todos aqueles que professam a fé cristã são de fato crentes ou estão em Cristo. Alguns podem professar a mesma fé que nós apenas exteriormente, apenas de boca. Podem apenas consentir intelectualmente, sem que essa fé tenha produzido nada nos seus corações. Falta a eles aquele elemento básico da fé que nós chamamos de fidúcia, a segurança na obra completa de Cristo. E também nós não descartamos, os nossos símbolos de fé falam nisso, a possibilidade dos crentes verdadeiros se desviarem por algum momento. É claro que sim, mas nunca definitivamente. Nunca. Porque Deus está operando uma obra neles. E aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, como Paulo disse aos Filipenses. Então nós vamos ver em 2 Timóteo, no capítulo 3, que Paulo fala que há aqueles que não permanecem e há aqueles que permanecem. Vamos ver 2 Timóteo 3, versículo 7. Segunda Timóteo 3, versículo 7 diz assim. Paulo está falando aqui daqueles que não permanecem, tá? Dos que não perseveram. Olha o que Paulo está falando deles, eu não vou ler o texto todo, tá? Vamos ler a partir do versículo 7, diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você vê? Os que não permanecem, os que não perseveram, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos pular para o versículo 9. Não irão, porém, avante. Eles não vão permanecer, eles não vão perseverar, eles não vão avante. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Versículo 13. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, há aqueles que não são dos que permanecem. Há aqueles que não são dos que perseveram, que não são insistentes na fé. Por quê? Porque eles aprendem sempre, sem nunca poderem chegar ao conhecimento. Eles não irão adiante, como diz Paulo. Alguns vão chamar equivocadamente de decair da fé. Não é? Fulano decaiu da fé, era salvo, amanhã não está salvo. Só que, na verdade, o que eles expressaram foi uma conformidade exterior à fé. A fé em nenhum momento operou nada no seu interior. Aquilo que eles professam não é fruto de um coração regenerado, não é fruto de uma nova natureza que Deus lhes concedeu. É apenas uma conformidade exterior. E por que isso? Porque eles não foram alvo do decreto eterno de Deus para a salvação. Porque não foi por eles que Cristo morreu e expiou os seus pecados. E por isso o Espírito Santo nunca irá os alcançar. Porque a obra de Cristo não foi em favor deles. Então eles aprendem sempre, sem nunca poderem chegar ao conhecimento. Mas Paulo vai dizer a respeito de Timóteo o seguinte, no mesmo texto, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram. Você vê que há muitas barreiras? Você vê que há muitas dificuldades no caminho proposto a Timóteo, proposto a Paulo, há muitas dificuldades. Mas Paulo vai dizer no final do versículo 11, e o Senhor de todas elas me livrou. Versículo 12, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Versículo 14 agora. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, há homens que não são dos que permanecem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Há homens que vão além da doutrina.
Há homens que ouvem sempre e nunca podem aprender. Tu, porém, não é igual a eles. Você não é desses homens, você é dos que permanecem. Você é daqueles que perseveram, independente das circunstâncias e dos obstáculos. Então, irmãos, o que a doutrina da perseverança dos santos vem fazer conosco é nos dizer que nós, crentes, nós somos dos que permanecem. Nós somos dos que perseveram. Não importa as dificuldades, como eu citei, a dificuldade que o Vanderlei Cordeiro de Lima encontrou naquela Olimpíada. Não importa se algo inédito, inusitado vai acontecer. Os crentes são dos que perseveram. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às tentações desse mundo. Nós permanecemos e perseveramos na doutrina de Cristo, em Cristo, para Cristo, por causa da fé, por causa dessa semente da fé que foi plantada em nós para sempre. E essa fé em nós, irmãos, pela graça de Deus, pelo decreto eterno de Deus, pela obra do Espírito Santo que está sendo realizada em nós, essa fé dará fruto de boas obras, mesmo em meio ao caos desse mundo, porque a nossa fé é a fé que vence o mundo. Nós não vencemos o mundo, nós não temos esse poder de nós mesmos, nós não podemos superar e permanecer, superar as dificuldades e perseverar por nada que há em nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Mas devido a essa obra que está sendo realizada em nós, nós somos dos que perseveram. A nossa fé é uma fé que vence o mundo. Nessa vida que tanto exige dos santos, nessa vida que tanto exige de nós, em meio a todas as ansiedades da vida, em meio a todos os ataques na fé, em meio a todas as dificuldades, Deus já providenciou, antes da fundação do mundo, tudo o que era necessário para cada um dos nossos dias, para que nós viéssemos permanecer. Por fim, a perseverança é parte da obra que o próprio Deus faz em nós. Ela é um dom de Deus. E por isso, a Deus, a Jesus Cristo, Filho de Deus, e ao Santo Espírito que em nós habita. A Ele toda a glória, toda a honra pela nossa salvação, em Jesus o amado, que nos redimiu. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.